Bom dia, amores. Hoje, na aula de 17 de junho de História, nós vamos falar ainda sobre os tipos de religiões, tá? Lembrando que esse tema não é para influenciar nenhum tipo de religião de um lado ou de outro. Nós estamos estudando a história da religião, tá bom? E como no Brasil existem muitas religiões, nós estamos estudando um pouquinho de cada uma delas, ok? Em nenhum momento é para influenciar ninguém a um tipo de religião ou outro. Ok? Nós estamos falando sobre todas que existem no Brasil, tá bom? Vamos lá. Como no Brasil tem muitos povos, há também muitas crenças, ok? Hoje em dia no Brasil existem cerca de 900 mil indígenas, divididos em 305 grupos culturais, além de 274 idiomas nativos. Como há uma grande diversidade de sociedades indígenas no país, as crenças e tradições religiosas desses povos também são muito variadas, tá? Assim como outros grupos, as comunidades ameríndias transmitem saberes e experiências por meio de mitos. Até hoje, a principal maneira de fazer isso é por meio da fala. Apesar da diversidade de culturas, alguns temas são comuns nos mitos indígenas. Isso acontece porque, ao longo da história, os povos nativos se encontram, trocaram histórias e partilharam conhecimentos. Nessas narrativas é possível encontrar personagens que viveram no início dos tempos, quando os homens e os animais podiam conversar entre si. Essas histórias também falam de aventuras, descobertas e transformações. Por exemplo, como os seres vivos se tornaram diferentes entre si. Além disso, os mitos contam como homens aprenderam a viver em sociedades e a realizar atividades em seu cotidiano, como caçar, pescar, fazer festa, trançar, fazer redes, cestos, ok? Xamãs e celebrações. Nas comunidades nativas, alguns indivíduos podem se transformar em respeitados contadores de mitos. Em geral, são pessoas mais velhas que têm amplo conhecimento sobre mais variados assuntos. Para muitas culturas ameríndias, quem se encarrega dessa função é o pajé. O pajé também é conhecido como xamã, tá? Além de narrar histórias, essa figura é responsável por outros afazeres, sobretudo quando o assunto envolve crença do seu povo. É o xamã quem faz contato entre o mundo dos vivos e o mundo sobrenatural. Ele é um religioso, tá? Isto é, lugar dos espíritos, das divindades e dos antepassados da tribo. Outro aspecto comum entre os povos indígenas é a realização de rituais. De maneira simples, podemos definir um ritual como celebração executada segundo certas normas e repetida da mesma maneira em momentos especiais. Nas tradições ameríndias, há rituais para uma finalidade de ocasião. Eles são praticados, por exemplo, em eventos marcantes da vida social, nascimento, casamento, cura de doenças, funerais, etc. Na preparação para a guerra também envolve rituais, assim como celebração da vitória sobre o inimigo ou lamento pela derrota. Fenômenos da natureza também contam para rituais, tá? Como colheita de alimentos, mudança de estações do ano ou ocorrência de queimadas. Nessas ocasiões, o xamã ganha novamente papel em destaque, uma vez que invoca divindades ou outras entidades associadas a determinado ritual. Tá? Aqui temos a foto de um pajé ou xamã, que é a liderança religiosa de todas as tribos, tá bom? Complete as frases com as palavras disponíveis no quadro. Nós vamos completar as frases com as palavras do quadro. No texto vocês só vão completar seguindo o texto, ok? 2. Para completar a cruzadinha, responda as perguntas. No mundo, pontinho, pontinho dos espíritos, divindades antepassados da tribo. Ou seja, aqui vocês também vão utilizar o livro, tá? História que procura explicar os aspectos da natureza do ser humano. Líder espiritual de uma tribo, que também é conhecido como pajé. Celebração executada segundo certas normas e momentos especiais. Ok? Vocês vão completar cruzadinho. Aqui nós vamos falar sobre um texto, tá? Que fala de Tupã, que é vocês vão ler, que é uma interpretação de texto, ok? Eu só vou
explicar para que o vídeo não fique muito longo, ok? Aqui vocês vão precisar ler tudo, tá bom? O Tupã, aqui no texto diz que ele é o espírito do trovão, tá? E para algumas tribos foi ele que deu origem à vida e ensinou as criaturas humanas o artesanato, a pescar, a agricultura, a caçar, tá bom? Jaci era filha de Tupã, tá? E é a deusa da lua, guardiã da noite, tá? Ela tem o dom, assim, de despertar as saudades no coração dos caçadores e dos guerreiros para eles voltarem de novo para suas esposas, tá? Guaraci é irmão e marido de Jaci. Ele é o deus do sol. Existe um ritual no qual as mulheres rezam para os seus companheiros que saem para caçar na passagem do dia para a noite, que seria o momento em que Jaci e Guaraci se encontram para abençoar essa união. Entendeu? Já Anhangá é o inimigo de Tupã, tá? Ele é protetor dos animais e dos caçadores. Eles são inimigos porque Tupã ensina a caçar os animais, né? Já Anhangá, ele é protetor dos animais, mas ele também é protetor dos caçadores. Embora tenha esse significado, ele é associado ao mal e a tudo que vem das regiões infernais, tá? Eles acreditam que o espírito dele vaga solto, tomando forma de animais selvagens, para poder trazer mais má sorte para quem debate de frente com ele, tá bom? Aí aqui, que responda. Questão 1. Tupã é uma divindade importante para os povos indígenas. Por quê? Ele é importante? Por quê? Segundo o texto, qual é o momento que Jaci e Guaraci se encontram? Qual ritual é feito nesse momento? Só vocês observarem aqui. Anhangá é inimigo de Tupã e ele é associado ao mal. De acordo com o texto, ele faz apenas coisas ruins? Justifique. Agora escolha uma das divindades indígenas que você conheceu. Imagine como ela seria e represente-a por meio de um desenho no papel ofício, ok? Fé e força dos povos africanos. Por mais de 300 anos, milhões de africanos foram escravizados e enviados ao Brasil. Longe da sua terra, essas pessoas eram afastadas de suas famílias e quase sem nenhuma posse. Sofreram as mais variadas formas de violência. A fim de superar a situação, muitos encontraram na fé a identidade que os unia, gerando uma força para resistir e continuar vivendo. Eles se identificavam por meio da fé e das religiões que eles traziam lá da África, tá? Com o tempo, as crenças dos povos africanos espalhavam-se por diferentes lugares, influenciando profundamente as tradições culturais de nossa sociedade. Essa influência está presente em duas religiões afro-brasileiras, que é o Candomblé e a Umbanda, ok? Orixás do Candomblé. Também conhecido como Batuque e Xangô, o Candomblé corresponde a um conjunto de crenças da África, comum entre os povos da Nigéria, Neguinha, Angola e Congo, tá? No Brasil, essas tradições foram trazidas pelos africanos, por esses africanos que foram escravizados lá nos séculos 16 e 19, ok? Durante muito tempo, o governo e a Igreja Católica proibiam a prática do candomblé por aqui. Por esse motivo, os seguidores foram, durante um bom tempo, reprimidos e foram perseguidos. Lá no comecinho do século XX. Essa situação começou a mudar e hoje há muitos fiéis dessa religião no país. Contudo, seus praticantes ainda sofrem preconceito, mesmo tendo o direito de professar a sua fé livremente, uma vez que o Brasil a gente aprendeu que é um país laico, né? É um país de múltiplas religiões e você pode professar a sua fé sem sofrer represálias. Isso a gente sabe que não é bem assim que acontece na prática, mas por lei deveria ser, tá? Essa religião tem por base o culto às forças da natureza em forma de divindade, tá? Os orixás, segundo a mitologia, os orixás recebem de Olodumaré o ser supremo, o dever de governar o mundo. Na África, são cultuados cerca de 400 orixás. No Brasil, o culto envolve um pequeno grupo de divindades, entre as quais
Ogum é o deus do ferro e da guerra. Xangô é o orixá do trovão e da justiça. E Iemanjá, a grande mãe, deusa protetora dos mares e oceanos, ok? O líder dessa religião, do candomblé, é quem a gente entende como Babalorixá, tá? Ou Ialorixá, ok? Os orixás, eles não contam apenas com funções e poderes específicos, mas também com símbolos particulares, como roupas, cores, colares, batidas de tambor, bebidas, alimentos e canções, ok? E cada um tem um grito especial, tá bom? De cumprimento e outras coisas. A diversidade da Umbanda. Outra grande religião afro-brasileira é a Umbanda, criada no Rio de Janeiro no começo do século XX. Essa profissão de fé se espalhou por quase todo o país, entre outros motivos por estar de braços abertos a qualquer pessoa. Para muitos estudiosos, essa religião é o resultado de um encontro de crenças que só aconteceu no Brasil. Por isso é também chamada de religião bem brasileira. A Umbanda apropriou-se de mitos indígenas, práticas católicas e outras tradições culturais. Sua principal influência africana é o candomblé, com destaque para o culto aos orixás. Os umbandistas são famosos por organizar muitas festividades. A mais conhecida acontece no Réveillon, quando os fiéis vestem roupas brancas e vão à praia distribuir oferendas a Iemanjá. A religiosidade dos povos africanos está presente em diferentes aspectos da cultura brasileira. Receita culinária, instrumento musical, dança e até palavras em nossa língua. Consulte o dicionário e indique o significado das palavras de origem africana. Vocês vão procurar no dicionário o significado da palavra axé, balagandã, macumba. Isso aqui vocês vão se surpreender com o resultado, com o que vocês vão achar, tá? Mas tem que ser no dicionário, tá bom? Saravá, ok? Vamos lá. Fazendo história. Sobre a orientação do professor, elabore uma história em quadrinhos que os orixás das religiões afro-brasileiras. Para isso, siga as instruções. Como a gente não vai estar em sala de aula, deixa para fazer essa atividade aqui quando a gente voltar, tá bom? Porque a tia não vai ter como orientar um por um. Então, deixa essa atividade aqui para quando a gente voltar, tudo bem? Marque com V as afirmações que são verdadeiras e F as falsas. Apesar da diversidade de culturas, alguns temas são comuns nos mitos indígenas do Brasil. Os mitos dos povos nativos tratam, entre outros assuntos, a origem dos tempos, de como os seres humanos aprenderam a realizar atividades do seu cotidiano. Ou seja, eu não vou ler tudo não, vocês vão ler e vão colocar V para verdadeiro e F para falso, ok? Vamos lá. Defina o que é mito, tem no texto. O que é um ritual, também tem no texto. Quem é xamã, tem no texto. E quem é tupã, também tem no texto. Beijão, até o tira dúvida, gente. Já tá com saudade, fazer um coraçãozinho. Só dá pra fazer a metade, que a outra metade eu tô segurando a câmera, tá? Beijo, amores. Tchau.